Fala Dev, vamos aprender hoje a puxar os registros do banco de dados. Aqui a gente tem dois bancos, um de carros e outro de sobre, que pode ser informação sobre a empresa, né? Quem somos ou alguma coisa nessa linha. Então vamos lá. O carros ele é um registro múltiplo, então ele possui vários registros dentro dele, vários, no caso, itens, que seriam os carros. E o sobre ele tem uma informação única, que é sobre a empresa. Então visualizando isso no painel, o carros a gente tem vários registros e o sobre a gente tem apenas um registro. Então a gente pode alterar esse registro e salvar ou apenas visualizar dessa forma aqui. Você não consegue adicionar mais registros, né? A diferença está é que quando você cria uma tabela, você diz se você quer receber vários registros, marcando isso, ou se você quer receber apenas um, certo? Então a diferença para você puxar essas informações é a seguinte: se for múltiplos registros, você vai utilizar o plural, records, e você vai dar um tab e pronto, você tem a estrutura pronta para você puxar as informações da tabela carros. E aí sim, aqui dentro você só precisa puxar os campos, ó. Salvando e visualizando isso, a gente já vê aqui o carro 1, carro 2, carro 3. Então, graças a esse loop de repetição aqui, você faz com que tudo que esteja aqui dentro seja repetido. Então, se eu colocar aqui um HR, que é um separador, e mais a descrição, depois colocar aqui um BR para dar uma quebra de linha, a gente vai ver aqui o título, a descrição, e aí novamente corre para outro título, outra descrição, que são os itens que a gente tem dentro do banco de dados. Então, para múltiplos registros, você vai trabalhar dessa forma. Se eu zerar a tabela aqui, ó, eu limpar ela, não tenho mais nenhum registro. O que ele vai mostrar para mim? A mensagem aqui, ó, message, que é o conteúdo que está aqui dentro. Então aqui a gente pode colocar nenhum registro encontrado. E pronto, se não tiver nenhum registro, ele não vai mostrar nada. Vamos colocar um registro de teste aqui, ó. Gerei 1, gerei 2. Visualizando, agora ele não mostra mais aquela mensagem porque existe conteúdo dentro dessa tabela. Da mesma maneira eu posso trabalhar alguns condicionais aqui dentro, por exemplo. Eu vou colocar aqui mais um campo, um checkbox, chamado ativo. E aqui eu vou dizer se ele vai estar ativo dentro do site ou não. Então vamos lá no registro de carros e vamos marcar aqui o carro preto como ativo, que ele vai estar aparecendo no site, e o carro vermelho não. E aqui a gente coloca então a condição. Vamos dizer que o campo ativo precisa ser igual a 1 para ele aparecer. Então vai aparecer, bom, vamos colocar uma imagem aqui que é mais fácil para identificar. URL thumb mais tab, eu tenho um atalho para fazer isso. Tabela carros, campo, foto. Salvei. Ok, agora eu tenho o carro preto aqui. Então se a gente tirar o ativo do carro preto e colocar aqui no carro vermelho, eu vou ter apenas mostrando qual é o registro que está ativo. E se eu vir aqui no carro preto e marcar o ativo também, eu tenho todos os registros ativos, ou seja, o carro vermelho e o carro preto. Então você consegue trabalhar toda a dinâmica que você precisa utilizando os parâmetros aqui. Como você também pode colocar um limite no que vai aparecer. Vamos colocar aqui mais alguns registros. E vemos aqui que temos alguns outros registros. E vamos dizer que eu quero um limite. Vamos limitar isso a 2 registros. E agora eu tenho apresentando apenas 2 registros. A mesma coisa, se eu mudar aqui a quantidade, ele vai me mostrar apenas a quantidade que eu setar ali nesse filtro. Como eu posso também ordenar a forma que vai aparecer esses registros, colocando order by o campo, nome, e a ordem, descendente. Visualizando, eu tenho aqui da última letra do alfabeto à primeira letra, no caso D, né? Então, se eu quero o contrário, coloco ascendente. E aqui eu tenho iniciando do D, passando pelo Q, indo até a última letra aqui dos registros, no caso aqui o U. Tá? Então, eu posso trabalhar dessa forma, combinando os elementos aqui na hora de puxar essa informação. Como também posso inserir outros parâmetros aqui, parâmetro igual a valor. Então posso ir acumulando aqui outros
outros parâmetros para irem somando nessa busca. Agora, se os dados que você quer recuperar estão em uma tabela de campo simples, que é o que possui apenas um registro, você vai utilizar Record, Tab, e aqui eu tenho já a estrutura. Então aqui a gente chama os registros da tabela sobre e diz que se tiver algo na tabela sobre, ele vai mostrar aqui. Se não tiver, ele não vai mostrar nada. Então, visualizando isso, a gente tem nada, porque a gente não está puxando nenhuma informação, né? Então, se eu trocar aqui e colocar empresa, vamos visualizar, e eu já tenho aqui o placeholder que eu gerei automaticamente ali. Vamos na tabela empresa e colocar aqui empresa exemplo. E vamos salvar. Visualizando, então eu tenho aqui a empresa exemplo. Ele não tem o que repetir, né? Porque isso daqui é um campo, então, que a gente traz as informações únicas. Apenas para reforçar, você pode fazer isso manualmente também, digitando aqui a abertura da tag e colocando manualmente, se você desejar. Porém, você pode automatizar esse processo clicando no raiozinho. Quando você clica nesse raio, você já tem a estrutura pronta e correta dessa tabela, porque o Studio Code já visualiza que ela é uma tabela de registro único e já puxa para você o tipo certo. Então, se você fizer a mesma coisa com o raio na tabela que recebe múltiplos registros, ele já vai montar a estrutura também de repetição aqui. E para finalizar, vamos a um exemplo prático, onde temos aqui 3 cards. E eu vou puxar esses cards diretamente do banco. Então eu vou deletar os itens que estão se repetindo, né? Vou deixar apenas um. E aí sim vou selecionar o que eu quero repetir. Vou clicar aqui e eu tenho já a estrutura montada. Então eu posso apenas sair substituindo as informações. Posso também destacar esse campo para eu poder navegar melhor. Puxar a descrição. Aqui eu posso utilizar o atalho de URL thumb, que ele já monta a estrutura para mim. Já com o crop, dou um tab e preencho. Table name, carros, nome do campo é foto. E pronto, eu tenho já os campos todos repetidos aqui. Agora o uso disso vai da sua imaginação aí, da necessidade do seu projeto. Um grande abraço.